Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai falar sobre o 7º episódio da 4ª temporada de The Expanse e as repercussões do último episódio. Bom, ao contrário do que eu estava imaginando, a água não começou a invadir brutalmente as ruínas lá onde eles conseguiram se esconder, né? Eu achei que eles não iam conseguir vedar direito aquela comporta que eles fizeram ali, mas parece que o problema não está ali especificamente. Tem água entrando mais por outros pontos, mas a princípio não é nada tão urgente. O drama deles vai girar em torno de um conflitinho que foi introduzido no episódio passado. A Dra. Okoye, ela começa a enxergar uns pontos verdes na visão dela. E ela faz um exame rápido ali nela mesma e ela enxerga, ela capta que existe uma espécie de um fungo, talvez, alguma coisa se desenvolvendo ali na retina dela. E depois a gente vai descobrir que isso não está afetando só ela, mas está afetando todo mundo. Todo mundo foi exposto a essa criatura microscópica que se alojou no globo ocular de todo mundo ali, porque é um ambiente propício para ele se desenvolver e não existe nenhum predador no nosso organismo para ele, então é o melhor ambiente possível para ele, né? E ele está comendo ali o olho de todo mundo. E ela está correndo ali para tentar encontrar uma solução. Só que ela avisa, ela fala para todo mundo que não, isso é só alguma irritação, deve ser uma reação alérgica. Ela não explica exatamente o que está acontecendo, justamente para não causar um pânico em massa ali com todo mundo. E no meio de tudo isso eles descobrem que o Holden é o único que não está sendo afetado por isso. E o que leva alguns conflitos legais, né? O primeiro é que essa Dra. Okoye, ela automaticamente associa que se ele é o único que não está sendo afetado, muito provavelmente é por essa relação que ele tem com esse ser alienígena em forma de Miller na mente dele. E ele acha isso a princípio muito estranho, porque é só uma projeção da imagem que aparece só na mente dele, que não tem nenhuma relação física com o Miller ou esse alienígena, né? Mas enfim, ela acredita que não, e que ela precisa de uma amostra do sangue dele e tal, e tudo bem. E nesse momento eles têm uma conversa que eu achei bem interessante, porque ela tá falando, olha, eu sou uma xenobióloga, né, e eu viajei milhões de quilômetros de distância para vir aqui poder estudar a forma mais básica de vida extraterrestre, né, ser a primeira a estudar a forma mais básica de vida extraterrestre. E você tem um contato diretamente com uma forma de vida alienígena inteligente, né, que se comunica com você. E ela enxerga isso como uma coisa muito boa, né? Ela fala, qualquer cientista mataria para estar no seu lugar. Eu mataria para estar no seu lugar. E o Holden, por outro lado, enxerga essa bênção como uma maldição, porque ele causa muitos problemas na vida dele, né? Ele tem pesadelos constantes, ele tem visões de coisas terríveis que ele não consegue não ver depois do primeiro contato com a imagem, né? Ele não consegue esquecer aquilo mais. E então, para ele está sendo uma carga muito pesada para ele carregar. E ela fala que mesmo assim, mesmo com todo esse desconforto, é só um desconforto se comparado à quantidade de informação e à quantidade de aprendizado que pode vir através desse contato com a entidade Miller, né? E eles saem nesse pé aí de
de conflito de ideias mesmo, né? O que um acha que é uma coisa muito boa, o outro acha que é uma coisa muito ruim. Existe uma outra cena muito interessante, que é quando o Holden chega pro Amos e vai contar o que tá acontecendo, né? Olha, a doutora falou que é só uma alergia, que é uma reação alérgica e tal, mas não é o que tá acontecendo. O pessoal tá todo mundo ficando cego e em menos de 24 horas vai estar todo mundo cego aqui, ninguém vai mais enxergar nada. E eu preciso da sua ajuda para manter a calma desse pessoal, né? Porque eu não consigo fazer isso sem você. Isso é um tema do episódio, né? É uma pessoa depender de outra para fazer algo, né? Depois a gente vai ver isso na história da Avassalara com o marido dela. E é legal essa cena do Amos, porque é uma das poucas vezes que a gente vê o Amos se abalar com uma informação, né? Ele não é uma pessoa que se abala facilmente, né? Ele é meio fleumático, assim, né? As coisas vão acontecendo ao redor dele e ele não... Assim, as coisas parece que não chegam diretamente para ele, né? O peso da desgraça, né? Que tá perante ele ali, ele nunca o afeta. E ele realmente ficou afetado com essa informação de que provavelmente em menos de 24 horas ele vai estar completamente cego. E obviamente é uma informação que abalaria meio que qualquer pessoa, né? E eu até me relaciono com essa cena, porque assim, eu sou cego de um olho, né? Mas eu não nasci cego de um olho, eu fiquei cego desse olho durante a minha vida. E no momento que eu recebi a informação de que a visão não voltaria, ela é um momento de impacto, assim, é pesado quando você vê que você perdeu um pedaço seu, assim, né? Você fala, ok, isso aqui não vai funcionar mais. Então, dá para se relacionar com essa sensação de impotência, assim, diante de uma coisa que está acontecendo e que provavelmente não terá solução, né? E está acontecendo ali com o seu corpo e tal. Enfim, achei legal eles colocarem isso no Amos. Talvez eles desenvolvam mais isso, talvez exista algo no passado dele aí que vai ser revelado ainda, mas achei a cena muito legal, a maneira como ele ficou abalado com a informação. Ele provavelmente foi o personagem dos poucos que receberam a informação, ele foi o personagem que mais se abalou, né? Isso vindo de um personagem que não se abala com nada, mostra o quanto de peso tem nessa informação, né? E o Amos estava antes tentando ajudar um menininho que tinha perdido os pais e tal, né? Porque o Amos também foi órfão, né? Muito cedo e tal. E ele tava ali, eles não estão mais aqui e tal. E ele fala com o menino e o menino já não estava enxergando quase nada, né? E aí ele tira a luva dele, pega a mão do menino assim e fala, eu vou enxergar por nós dois, né? E isso talvez tenha sido uma das coisas que influenciou o Amos ficar bem abalado, porque ele tinha acabado de fazer uma promessa pro menino, né, que ele ia enxergar pelos dois, né, e aí ele descobre logo em seguida que ele não vai poder cumprir essa promessa pro menino, talvez. E, enfim, paralelo a isso tudo, ali dentro das ruínas onde eles estão, né, o pessoal do Murtry tá ali guardando as provisões deles e tal, e eles estão tentando se beneficiar o máximo possível da situação, mas sabendo que isso está assim, numa linha muito crítica ali, e que a qualquer momento todo mundo, e o Murtry sabe também que eles estão ficando cegos, né? Então o Murtry coloca ali que se eles não administrarem essa situação muito bem, vai acabar todo mundo morrendo, né? E ele chega é revelado uma informação de que o Murtry, ele vai receber 1% de todo o lucro que existir desse planeta, né? Pela empresa lá que ele está trabalhando, né? E se ele conseguisse tirar os Belters de lá, ele receberia uma bolada de dinheiro, né? Desse 1% só de todo o lucro do planeta, seria uma bolada de dinheiro que ele ia ganhar. E aí é revelado mais ainda que se eles conseguirem tomar controle de toda essa
tecnologia que o Holden teria acesso através do Miller, né? Se eles conseguirem controlar isso, o valor desse planeta vai ser uma coisa inestimável, assim. Então a participação de lucro dele vai ser obscena. E então fortalece um pouco mais a motivação dele, porque ele tem tanta gana ali por tomar controle, né, desse planeta, né? Tomar controle de Ilos. Isso coloca mais uma camada aí no personagem. Então ele não é só um cara sedento por sangue, mas ele também é um cara ambicioso, né, e com uma cobiça descomunal ali, né? E ele deixa bem claro que essa situação não vai terminar bem pro Holden. Então mais um problema aí para perseguir o Holden aí nos próximos episódios. Quando tá acabando a cena do pessoal em Ilos, eles descobrem que existem uma espécie de umas sanguessugas na água que está se infiltrando ali pelas ruínas, né? E o simples contato com essa espécie de sanguessuga já causa a morte da pessoa ali quase que instantaneamente. Em questão de alguns poucos segundos a pessoa já está morta, né? E o que é um problema a ser analisado aí nos próximos episódios, porque eles levantam as lanternas assim e o bicho está por todas as paredes ali do lugar, então eles estão basicamente cercados pelos bichos, né? E um bicho altamente mortal para os humanos, né? Porque o simples contato com a pele assim já mata. Agora a história da Vassalara, que esse episódio só tem duas histórias basicamente, né? A história da Vassalara é ela tentando lidar com aquela nave Belter renegada ali que estaria causando problemas, né, a mando do Marcos, né, que era o ex-namorado e pai do filho da Naomi. E eu falei só duas histórias, não, também tem a história da Rocinante, mas ela é uma história mais curtinha, mas a gente já chega lá. E, enfim, a Vassalara tá super nervosa com a eleição e tal, e ainda tendo que lidar com essa crise, né? E ela tem um diálogo legal com o marido dela, né? Que o marido questiona, né? Por que você tá dessa maneira, né? Porque a mulher que eu vi hoje de manhã não é a mesma mulher que eu conheço, né? E ele coloca, né, o quanto que ele sempre teve a consciência limpa, assim, sempre esteve despreocupado em saber que não importava a situação, que ela estava fazendo as coisas pelos motivos certos, né? Não importa o quão brutal fosse o que ela estivesse fazendo, ela estava fazendo pelo motivo certo. E ele faz uma pergunta para ela, né, que agora dá a impressão de que ela está mais preocupada com ganhar a eleição do que em estar certa, né? E ela mesma, a princípio, não tem uma resposta para isso, né? E me lembra muito um episódio de Star Trek, né, de Jornada nas Estrelas, a clássica, onde o McCoy pergunta algo muito parecido pro Kirk, né? Se ele estava tomando as atitudes guiado pelo medo de perder o posto de capitão, né? Se tudo isso era por vaidade só, porque ele queria o posto de capitão e não simplesmente aceitar as coisas como elas estariam se desdobrando, né? E, enfim, é uma cena com o McCoy, né? Então, cenas com o McCoy eu sempre gosto muito. E me lembrou muito, porque é mais ou menos o mesmo tipo de conflito, né? Um conflito interno. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Você está fazendo pelo motivo real ou você está fazendo por uma questão de ego, né? E uma questão de requinte de posto, né? Olha, eu quero ser a líder da ONU, eu quero ser o capitão da Enterprise, né? É só uma questão de ego, de brio ali, né? De estar no posto que é bem visto, né? Ou existe um motivo real de uma coisa boa por desejar resolver a situação né? Enfim, as duas cenas conversam bem uma com a outra.
E no final disso, a Vassalara comanda lá que a nave seja invadida para eles tentarem capturar então esse Marcos para que ele seja trazido para a ONU para ser julgado, né, pelos crimes que ele cometeu, né? E no momento que eles vão invadindo a nave lá, eles estão vendo tudo remotamente, né? E até que eles, enfim, vão invadindo, vão encontrando as pessoas, mas eles perdem o contato. Eles recebem uma informação de que a nave simplesmente não existe mais. Então, muito provavelmente explodiram a nave justamente para não pegarem o cara, ou muito provavelmente ele nem estava na nave e ele comete esse ato terrorista de explodir a nave justamente para ele poder desaparecer do mapa, né? É provável que seja algo mais para esse lado, que nós encontraremos esse personagem mais na frente. Mas a Vassalara fica ali sem ação, né? Quando o caminho dela de capturá-lo foi por água abaixo. E a história rapidinha, através da Rocinante, é que eles estão tentando um jeito de resgatar a outra nave, né? A Barbie, que aí chama a outra nave, porque ela vai ser atraída pelo planeta, né, pela gravidade do planeta, e vai cair mais rápido que as outras. Ela não tem bateria o suficiente para conseguir se manter em órbita, né? Então eles bolam lá a Lucia, né, que acaba conseguindo pensar nesse plano, e ela tem que executar junto com a filha dela, que está a bordo da outra nave. Então vai de encontro com aquela conversa que ela teve com o Alex, onde ele fala que ele perdeu a família dele porque ele não podia ser o marido que a mulher queria, nem o pai que o filho queria, né? Mas que ela ainda está em chance, tem a oportunidade de resolver a situação dela com a filha, né? Basta sentar e conversar e ir colocando as coisas em ordem, né? E legal do Alex, porque as cenas com o Alex são sempre bacanas, porque ele tá sempre na cozinha, é sempre aquela coisa de família mesmo, assim, né? E sempre comendo alguma coisa, ou sempre conversando na cozinha, sempre expondo esse lado família que o Alex tem, e que ele meio que um ponto do personagem é tentar reaver essa relação familiar com a família antiga. Provavelmente ele não tem essa chance, mas com uma nova família, né? E seja essa família uma nova mulher, um novo filho, e uma outra mulher, um outro filho, ou a família Rocinante, né? Da tripulação da Rocinante dele. E ele conta rapidinho uma história sobre quando ele conseguiu dar um presente acertado pro filho, que o filho queria areia da praia da terra, né? E que foi um absurdo de caro para ele conseguir importar uma caixa de areia, né, para o filho. É legal que existe o conceito de caixa de areia, né, de sandbox, que foi exatamente o que ele deu para o filho dele, né, que é meio que uma coisa que você pode construir o que você quiser, né, quando você tem uma caixinha de areia, né, porque a areia ela é totalmente moldável, né, então você pode fazer uma montanha, você pode fazer um vale, você pode construir coisas com areia, né, e é bacana, porque é meio que o Alex deu uma folha em branco pro filho, né? Olha, você pode fazer o que você quiser, basta você se empenhar e construir isso com a sua habilidade, né? Com os seus recursos. Eu achei um toque legal, assim, desse presente que deu certo, né? Com o filho dele, ter sido uma caixa de areia, né? É uma folha em branco. Bom, o Tico então mandou o vídeo dele com as opiniões dele, e agora é com você, Tico. Obrigado, primão! Bom, vamos lá então dar os meus comentários sobre esse 7º episódio, Tiro no Escuro. Putz, que episódio legal, hein? Que episódio tenso esse 7º episódio. Gostei muito. Cara, bom, como sabemos, Holden e sua turminha se escondeu lá naquela estrutura alienígena, né? Só que, como a gente já viu no episódio anterior, a médica tava tava coçando o olho, né? Aquilo que a gente sempre ouve falar no noticiário, para não coçar o olho,
tem que lavar as mãos antes de coçar o olho, né? É que aconteceu, não lavou a mão, coçou o olho, daí deu no que aconteceu, né? No episódio. Ela se contaminou, tá com uma bactéria no olho que já tinha sido mostrada por alguns outros personagens, né, na série, mas ainda estava muito leve, né? Mas a gente já estava sabendo que tinha alguma coisa estranha aí, já tinha um negócio, uma remela verde aí da galera que não lavou o rosto quando acordou de manhã. Então, só que agora todo mundo tá juntinho, fez a aglomeração, que aconteceu? Passou doença para todo mundo. Passou doença para todo mundo ficou com olho verde, todo mundo ficou ramelento, e aí deu nisso. Só que aí essa doença, ela viu um pouco mais, essa bactéria que tá realmente comendo os olhos da galera. E aí, e agora? Os planos tiveram que ser mudados de novo, né? O pessoal do lado da Terra já estava fazendo seus planos para guardar comida para sua própria equipe. Só que os planos mudaram. Agora o que eles estavam pensando aqui, os Belters iriam se desesperar por causa da falta de comida e água. O desespero vai vir muito antes, vai vir em um dia, porque todo mundo provavelmente vai ficar cego em um dia. E agora, como resolver isso, né? Então agora ele está cooperativo. Ele explicou lá os planos dele depois para conquistar o planeta e tudo mais, que ele ia ganhar dinheirinho depois. E é isso. Só que o negócio agora tá mais tenso ainda. Que agora eu fiquei com muito mais ansiedade para ver o próximo episódio. Como é que vai ser o que aconteceu, né? Um dos terráqueos viu que o seu amigo estava morto na poça. Daí foi pegar o outro da equipe dos Belters, foi dar um croque nele, foi fazer um bullying debaixo d'água. Aí o cara morreu. Tinha umas lesmas nele que ejetou uma toxina, né, nele e tudo mais, e ele morreu. Aí uma outra lesma caiu no outro cara da Terra, também morreu. Daí o Holden olhou pra cima, todo mundo olhou pra cima e tudo mais. Tem um monte de lesma dessa daí por tudo quanto é canto. Agora o negócio vai ficar mais tenso agora no próximo episódio. Eu tô muito ansioso pra ver o próximo episódio. Vamos ver agora. Agora eles vão estar cegos com um monte de lesma gosmenta venenosa pra tudo quanto é canto. E agora? Tenso. Enquanto isso, na órbita, o pessoal tá pensando em planos para como fazer com que a navezinha onde está a filha da médica, como vão salvar essa navezinha, né? E é isso. Eles vão basicamente fazer como eles fazem com planadores, né? Eles vão puxar uma corda e elevar a órbita da nave, né? É isso. Enquanto isso, nos planos malignos da Terra, a Vassarella mandou capturar aquele Belter que é líder de um grupo terrorista. Eles vão lá, entram na nave com os fuzileiros
Só que ele não tá lá. Só que tem um monte de tiroteio e a nave explode. E agora? Tem isso, hein? Muito tenso. Pô, bom, gente, não tenho mais o que falar desse episódio. Muito, muito legal. Esse episódio não tem muitas coisas pra falar de conteúdo especificamente, né? Esse episódio ele é muito mais ação, né? Muito mais emocionante nesse episódio do que ter coisas realmente pra gente comentar sobre ele, né? Mas achei muito legal, muito legal. Uma coisa que me veio à mente agora, que eu achei muito legal, é justamente o ponto de vista de quem não é cientista e de quem é cientista, né? Embora eu não seja cientista, eu adoro ciências e me vejo muito no ponto de vista de um cientista, né? Embora eu não pratique ciência, não faça ciência, não sou cientista, tudo mais, eu gosto muito. E eu me identifico muito com a cientista quando ela fala, conversa com o Holden, falando sobre, putz, eu dei a minha vida inteira para poder pesquisar, para poder ser uma exobióloga, né? Uma bióloga de exoplanetas. E tudo mais, eu queria pesquisar a vida fora da Terra e assim por diante. Daí finalmente você tem uma linha direta com uma civilização alienígena, né? Eu daria tudo para ter esse conhecimento, né? Para ter essa fonte de conhecimento. Só que quem não é realmente o que ele falou, né? Não é uma coisa voluntária, né? Quando você é uma coisa voluntária, você está preparado para receber aquele conhecimento, aquela informação, aquele link de comunicação com uma espécie alienígena, né? Você já está preparado psicologicamente e mais ou menos preparado psicologicamente, está um pouco mais preparado psicologicamente e tem protocolo e tem conhecimento científico para você, de certa forma, ao pegar esse conhecimento, poder produzir, poder passar isso para os outros, né? Essa conversa eu achei muito interessante, esse ponto de vista, né? Esse diálogo, essa conversa, eu achei muito boa. É isso. Não tenho muito mais o que falar. Notas para esse episódio. Eu vou dar... Acho que eu vou dar um 3 também para esse episódio. Bom, então, pessoal, acho que é isso por hoje. Eu quero muito ver o próximo episódio. Tchau, pessoal. Até a próxima. E é isso aí, tô de volta. Vamos lá. Valeu, Tico. Deixa eu ver, eu vou dar 3,5 para esse episódio. Eu gostei bastante desse episódio. O desenvolvimento dos personagens é mais forte e as tramas se aprofundaram bastante, né? Enquanto o episódio passado ele ficou mais como um episódio de ação, os desdobramentos daquelas cenas de ação do episódio passado se tornaram mais interessantes para mim do que a cena de ação em si. Então eu gostei bastante desse episódio. Vou dar 3,5 para ele. Muito bom episódio. E vou assistir o próximo agora. Então, obrigado por me aturar. E nos vemos no futuro. Existe uma outra cena